falar sobre sequência gênica, aquela sequência de bases, né? Isso daí, essa informação está contida no DNA, tá? No DNA. Então, gene é aquela sequência, né, de DNA. Então, vamos supor A, T, G, né? Aquela sequência de bases que contém a informação necessária para a síntese de proteína. Já os RNAs, aí você tem diferentes funções, certo? Então, o gene aqui, essa questão do gene, seria esse fragmento aqui, nessa sequência de DNA que contém a informação necessária para a síntese de proteína. Vocês lembram da questão do pareamento das bases? A, T, G, C. Anota aí. Agnaldo Timóteo, que eu praticamente... Eu pensei que ele tivesse morrido. Foi uma aluna minha que me avisou. Coitado, tô matando ele. Todo semestre eu faço isso. Eu mato o tal do Agnaldo Timóteo. A, T, G, C. Agnaldo Timóteo Gal Costa, né? Ou Cruzeiro ganha, Atlético tenta. A, T, G, C, tá? Não é? Essa é boa. Cruzeiro ganha, Atlético tenta. Por que é importante vocês lembrarem desse pareamento de bases? Quando eu falo de replicação do DNA ou aqueles processos de transcrição e tradução, você tem que saber quais são esses pareamentos, né? Para definir as sequências, o códon, o anticódon, tá? Então, é importante vocês lembrarem disso. Detalhe, no caso do RNA, nós não temos a timina. Qual que é a base que pareia com a adenina? No caso do RNA, A vai se ligar ao U, tá bom? Então, lembra disso, para você conseguir falar qual que é o códon e o anticódon. Essa aí é a questão mais difícil da prova. Alguma dúvida? Não? Vamos lá. Falando um pouquinho, então, do transporte através da membrana. A gente já está quase fechando, chegando nas últimas semanas aí, ao longo do nosso último mês, né? O que a gente trabalhou aqui. Lembrem aí, nós temos transporte passivo e ativo. Qual que é a diferença? Passivo ocorre a favor do fluxo. Ativo, contra o fluxo. O passivo não gasta energia. O ativo gasta energia. Exemplo de transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. Tá? Exemplo de transporte passivo, difusão e osmose. Aqui em relação à osmose, coloca um asterisco aí. Professora, vai cair questão de osmose? Vai! Eu tenho que saber isso? Tem! Olha aqui, ó. Olha o desenho aqui, ó. O que é a osmose? É a passagem de água, certo? Através de uma membrana semipermeável. Como que ela acontece? Observe aqui. O soluto, nesse caso, está sendo representado por essas bolinhas aqui que estão verdes, né? Vou colocar ela em vermelho para destacar, tá? Um meio isotônico é o que tem a mesma concentração de soluto, ou seja, está aqui em equilíbrio, tá? Se essa célula, no caso dessa hemácia, estiver aqui exposta a um meio, né? Esse 2 aqui, ó, uma solução. Deixa eu ver aqui. Uma solução hipertônica, ou seja, nessa solução ela tem uma maior quantidade, né? Não, né? A solução aqui tá, peraí. Deixa eu só me situar aqui, ó. É porque aqui no desenho ficou difícil de ver. Mas qual que é a questão? Quando está em equilíbrio, né? A água entra e sai aqui normalmente.
Se você tem uma outra situação, é porque esse daqui era uma questão para associar, por isso que não está na ordem, porque eu tirei da questão. Vamos lá. Se essa célula, né, ela estiver aqui no meio que seja hipertônico, né, ou seja, né, a quantidade de soluto aqui do lado de fora vai ser maior do que do lado de dentro, lembra o seguinte, a osmose, ela sempre acontece no seguinte sentido, ela vai do meio hipo, anota aí no caderno, sempre é esse sentido, hipo para o hiper. Lembra, por exemplo, né, quando você tem a manta de bacalhau, você coloca sal ali do lado de fora, a água vai sair de dentro daquela carne, né, do peixe, e com isso você tem um método de conservação, é do hipo para o hiper, tá? Nesse caso aqui, essa célula, olha só, ela ficou plasmolizada, ela perdeu água para o meio. Por quê? Porque o meio está hipertônico. Neste outro caso, a célula está hipertônica, certo? A célula tem uma maior concentração aqui de soluto, então ela fica túrgida, tá? Esses termos aqui. Quando a célula, né, você tem uma entrada de água na célula, né? Quando a célula está hipertônica e você tem um aumento no volume celular, aumentou o volume da célula, essa célula fica túrgida. Se a célula perde a água, ela fica plasmolizada. Opa, plasmolizada. Anota esses termos aí que é importante você lembrar. Tá? Plasmolizada quando diminui, quando ela perde água, diminui o volume, e túrgida quando aumenta. Alguma dúvida em relação a essa questão da osmose? Tá dando para acompanhar? Sim. Maravilha. Vamos lá, sinalização celular, gente. O que é importante você lembrar também? A sinalização celular, como que ela acontece, né? Nós temos uma célula sinalizadora, que é a emissora, que vai liberar os sinais, os mensageiros. Esses sinais irão se ligar a receptores específicos na célula-alvo e isso vai desencadear uma resposta. Células que não têm esse receptor, né, que não tem receptor para o ligante, não apresenta essa resposta. Então, por isso que você tem essa especificidade. Importância da sinalização celular é a comunicação da nossa célula, né? É importantíssimo para o funcionamento do nosso organismo, sistema imune, né? Para ativação da contração muscular, a questão de atuação de hormônios, né? Ou fatores de crescimento, tudo isso, todos esses processos, síntese de proteína, apoptose, tudo isso acontece a partir da sinalização celular. Né? Se você tiver problemas, por exemplo, mutações que alterem, né, que levem à eliminação desse receptor, né, aquela resposta não vai ser ativada. É o caso, por exemplo, de diabetes. Nós temos alguns, né, casos aí de diabetes onde não tem um receptor para insulina, né? Então, você tem todo um distúrbio associado a isso. Gente, em relação ao núcleo celular, importante vocês lembrarem aqui dos processos básicos, tá? São 3 processos básicos, quando eu falo de biologia molecular: replicação, transcrição, tradução. Vocês lembram da diferença? Replicação, quando você tem a duplicação da molécula de DNA. Transcrição, quando aquela sequência genética é transcrita em uma molécula de RNA. Se aqui é ATG, no RNA eu vou ter UAC. Essa mensagem vai ser carregada para o citoplasma, aonde será traduzida, lembra que tem aqui o transportador,
No RNA mensageiro, eu chamo de códon. No RNA transportador, anticódon, certo? O anticódon vai se ligar aqui e entregar o aminoácido correspondente. Se aqui é UAC, no anticódon, qual que vai ser? AUG, certo? Gente, essa parte aqui dá para lembrar? Vocês conseguem? Vai ter questão sobre isso também, dica quente. Qual que é, né, a sequência gênica? O códon está no RNA mensageiro, o anticódon no RNA transportador. Tá dando para acompanhar? Sim. Por fim, pessoal, para a gente trabalhar aqui a questão de hereditariedade, né? O que eu queria destacar para vocês? Lembrar, né? Esses termos, cromossomos homólogos, né? E genes alelos. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que têm a mesma informação genética, um vem da mãe, outro vem do pai, né? Por isso que eles são chamados homólogos. E os alelos são os genes que ocupam o mesmo locus. Então, por exemplo, quando eu falo assim, né, como que vai estar? Um casal, imagine que uma mulher heterozigota, se ela é heterozigota, ela é azinho, se casou com um homem homozigoto, né, recessivo, homozigoto recessivo. Qual a probabilidade do filho apresentar a doença associada aqui com esse alelo recessivo? E aí vocês fazem aqueles cálculos, certo? Azão, azinho, né? Azão, azinho, azinho, né? Tem uma probabilidade o quê? De 50%, certo? Então, nesse caso de hereditariedade, o que vocês têm que lembrar são esses termos. O que é homozigose, o que é heterozigose, dominância, recessivo, né? Fazer esse cruzamento para conseguir determinar a proporção fenotípica. Tranquilo? Dúvidas até o momento? Não. Não? Maravilha, gente. Para a gente fechar, então, a questão do processo de diferenciação celular. Diferenciação celular, né? Eu mostrei para vocês os vídeos aqui na nossa aula, mostrando, né, como a partir de uma célula de gordura, do adipócito, os cientistas conseguiram desenvolver, né, voltar esse adipócito para uma célula totipotente e aí depois diferenciar em tecido cardíaco. Então, o processo de diferenciação celular são esses mecanismos, né, de ativação e inativação gênica que possibilitam a formação das células que compõem os diferentes tecidos, né? Então, você tem que lembrar aqui sobre isso também, a importância. Lembrando que quando eu falo aqui das células totipotentes, né, é aquelas que nós chamamos aqui, ó, das nossas células, o quê? Células tronco, né? São aquelas células que têm todo o aparato genético capaz de se diferenciar em diferentes tipos celulares, tá? E aí nós temos também a apoptose como um mecanismo auxiliar. O que é a apoptose mesmo? É a morte celular programada. Isso. A morte celular programada. A apoptose é a mesma coisa que necrose? Não. Totalmente diferente, né? Não causa dano tecidual. A apoptose ela é programada. Meninas, alguma dúvida em relação a tudo isso que eu passei para vocês? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo, por mim, tranquilo. Tá tranquilinho? Maravilha.